O ano é 1945. A Europa está destruída. Ruas cobertas de destroços, cidades antes vibrantes agora reduzidas a escombros fumegantes. Crianças órfãos vagam sem rumo, enquanto soldados aliados marcham pelas ruas silenciosas arrancando bandeiras nazistas dos prédios. O cheiro de fumaça se mistura ao odor pesado de morte. O império que prometia durar 1000 anos desmoronou em pouco mais de uma década. O líder, outrora idolatrado, se escondia em um bunker, acuado e temeroso. Para compreender como a Alemanha chegou a esse ponto, é preciso voltar no tempo. Em 1918, ao fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava derrotada e humilhada. O Tratado de Versalhes impôs condições draconianas: perda de territórios estratégicos, restrições militares severas e indenizações bilionárias. A economia mergulhou no caos. A hiperinflação atingiu níveis absurdos. Um pão podia custar bilhões de marcos. Famílias queimavam cédulas para se aquecer, pois o papel valia mais que a moeda. Filas intermináveis de desempregados se formavam, e a desesperança se espalhava. Foi neste cenário que discursos radicais encontraram terreno fértil. Adolf Hitler nasceu em 20 de abril de 1889, na pequena Braunau am Inn, na Áustria. Seu pai, Alois, era severo e autoritário. A sua mãe, Clara, carinhosa e protetora. Desde cedo, Hitler mostrou interesse por desenho e arquitetura, mas desprezava disciplinas e autoridades que não respeitava. Em 1907 e 1908, tentou entrar na Academia de Belas Artes de Viena e foi rejeitado em ambas as tentativas. A morte de sua mãe, no fim de 1907, o deixou desamparado. Em Viena, ele viveu em abrigos e sofreu vendendo cartões postais pintados à mão. Foi ali que passou a frequentar cafés e consumir jornais e panfletos nacionalistas e antissemitas, absorvendo ideias que mudariam seu futuro. Quando a Primeira Guerra estourou em 1914, Hitler viu no conflito uma chance de encontrar propósito. Alistou-se voluntariamente no exército bávaro, atuando como mensageiro nas trincheiras, função perigosa e arriscada. Foi ferido, recebeu medalhas por bravura e encontrou no fronte camaradagem e disciplina. Porém, a derrota em 1918 destruiu a sensação de missão cumprida. Para ele, o Tratado de Versalhes era um crime contra a pátria. Abraçou a teoria de que a Alemanha fora apunhalada pelas costas por comunistas e judeus. Em 1919, ainda no exército, foi enviado para espionar um pequeno grupo político em Munique, o Partido dos Trabalhadores Alemães, DAP, pequeno e insignificante. O grupo tinha ideias nacionalistas e antissemitas que cativaram Hitler. Rapidamente ele passou de observador a membro, destacando-se como orador capaz de transformar ressentimento popular em energia política. O pequeno Partido dos Trabalhadores Alemães cresceu rapidamente sob a liderança de Hitler. Em 1920, ele o rebatizou para o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, a NSDAP, e lhe deu um símbolo poderoso, a suástica preta sobre o fundo branco e vermelho, cores que evocavam o antigo Império Alemão. A comunicação política passou a ser tratada como arte e espetáculo. Comícios deixaram de ser reuniões improvisadas e se transformaram em verdadeiros rituais. Bandeiras imponentes tremolando, tochas iluminando a noite, música marcial embalando a multidão e discursos inflamados que misturavam apelos emocionais, ódio direcionado e promessas grandiosas de redenção nacional. Du, meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Para proteger o partido, e principalmente intimidar os adversários, foram criadas as SA, conhecidas como camisas marrons. Esses grupos paramilitares usavam a violência física contra opositores comunistas, social-democratas e qualquer um que desafiasse os nazistas. Hitler compreendia que o medo podia ser tão eficaz quanto qualquer argumento político. Em novembro de 1923, inspirado pela marcha sobre Roma de Mussolini, Hitler tentou tomar o poder na Baviera e marchar até Berlim. O episódio, conhecido como Putsch da Cervejaria, fracassou em poucas horas e resultou em 16 mortos. Preso e condenado a 5 anos, cumpriu apenas 9 meses. Foi nesse período que escreveu o Mein Kampf, um manifesto político que misturava autobiografia, ideologia antissemita,
nacionalismo extremo e o objetivo de conquistar espaço vital no leste europeu. Após a prisão, Hitler adotou uma nova estratégia: conquistar o poder por meios legais, usando as regras democráticas para destruí-las por dentro. O partido construiu uma rede nacional de propaganda, jornais, cartazes e eventos, além de expandir a sua presença no parlamento. Ainda assim, o avanço era lento, até que o mundo mergulhou na Grande Depressão de 1929. O colapso econômico fez o desemprego disparar. Milhões de alemães perderam tudo e buscavam respostas rápidas. Os nazistas prometeram recuperar empregos, acabar com a fome e devolver o orgulho nacional, enquanto culpavam inimigos internos e externos pela crise. E as ruas tornaram-se palcos de confrontos violentos entre milícias políticas. Em janeiro de 1933, pressionado por elites conservadoras que acreditavam poder controlá-lo, o presidente Paul von Hindenburg nomeou Hitler chanceler. Poucas semanas depois, o incêndio de Reichstag deu-lhe pretexto para suspender liberdades civis e prender opositores. Em março, o parlamento aprovou a Lei de Plenos Poderes, permitindo que o Hitler legislasse sem aprovação parlamentar, na época, enterrando a República de Weimar. O próximo passo foi eliminar ameaças internas. Em junho de 1934, ocorreu a Noite das Facas Longas, uma purga que executou líderes da SA e outros rivais políticos. Essa ação garantiu o apoio do exército, que temia o poder crescente das milícias partidárias. Com a morte de Hindenburg, em agosto, Hitler unificou os cargos de chanceler e presidente, tornando-se Führer, líder supremo da Alemanha, com controle absoluto sobre o governo, forças armadas e sociedade. Consolidado no poder, Hitler começou a transformar a Alemanha em um estado totalitário e militarizado, ignorando as restrições do Tratado de Versalhes. Reintroduziu o serviço militar obrigatório, expandiu o exército, produziu tanques, aviões e submarinos e investiu em infraestrutura para fins bélicos. Ao mesmo tempo, a máquina de propaganda nazista, liderada por Joseph Goebbels, reforçava o culto à personalidade de Führer e promovia a ideologia de pureza racial e da superioridade ariana. A perseguição aos judeus e outros grupos considerados indesejáveis tornou-se política de Estado. Em 1935, as leis de Nuremberg retiraram dos judeus a cidadania alemã, proibiram casamentos mistos e institucionalizaram a segregação. Negócios judaicos foram boicotados. Profissionais perderam empregos e famílias foram sistematicamente excluídas da vida pública. A política externa nazista foi calculada e agressiva. Em 1936, a Alemanha remilitarizou a Renânia, testando a reação das potências ocidentais, que nada fizeram. Em 1938, promoveu a Anschluss, a anexação da Áustria, recebida com aclamação por parte da população local. No mesmo ano, exigiu a posse dos Sudetos, região da Tchecoslováquia habitada por alemães étnicos. O Acordo de Munique, firmado com o Reino Unido e França, cedeu o território a Hitler numa tentativa de evitar a guerra, mas apenas o encorajou. Em março de 1939, ele quebrou a promessa e ocupou o restante da Tchecoslováquia. Poucos meses depois, chocou o mundo ao assinar o Pacto Molotov-Ribbentrop com a União Soviética, garantindo neutralidade mútua e dividindo a Polônia entre os dois regimes. Em 1º de setembro de 1939, a invasão alemã à Polônia deu início à Segunda Guerra Mundial. A Blitzkrieg combinava velocidade, coordenação e poder de fogo, permitindo vitórias rápidas. Em 1940, a Alemanha conquistou a Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica e a França. O Reino Unido resistiu duramente à Batalha da Inglaterra, enfrentando bombardeios massivos. Em junho de 1941, Hitler rompeu o pacto com Stalin e lançou a Operação Barbarossa, a maior invasão terrestre da história. As forças alemãs avançaram profundamente, mas o inverno rigoroso e a resistência soviética frearam o ímpeto nazista. Paralelamente, o regime executava seu projeto mais brutal, o Holocausto. Em janeiro de 1942, na Conferência de Wannsee, líderes nazistas formalizaram a solução final, o extermínio sistemático dos judeus europeus. Milhões foram deportados para campos de concentração e extermínio como Auschwitz, Sobibor e Treblinka. Ciganos, pessoas com deficiência, homossexuais, comunistas e opositores também foram assassinados. A guerra se tornou não apenas territorial, mas genocida. A partir de 1942, as vitórias rápidas deram lugar a derrotas dolorosas. A Batalha de Stalingrado,
de 1942 a 1943, marcou a virada da guerra no leste. Cercadas, as tropas alemãs foram obrigadas a se render, sofrendo perdas devastadoras. No norte da África, os aliados expulsaram as Afrika Korps de Rommel. Em 1943, a Itália se rendeu e mudou de lado, abrindo uma nova frente contra a Alemanha. O avanço aliado foi implacável. Em 6 de junho de 1944, o dia D marcou o desembarque da Normandia, estabelecendo uma cabeça de ponte na França. Ao mesmo tempo, o Exército Vermelho avançava pelo leste, retomando territórios e empurrando os alemães de volta. Internamente, a confiança em Hitler começou a ruir. Em junho de 1944, alemães executaram a Operação Valkyria, um plano para matar o Führer e assumir o controle. A bomba explodiu, mas Hitler sobreviveu com ferimentos leves. A repressão foi brutal. Milhares foram presos e executados, mesmo suspeitos de envolvimento mínimo. No início de 1945, a Alemanha já estava cercada. Cidades foram destruídas por bombardeiros aliados e a população sofria com fome e deslocamento. No subsolo, no Führerbunker, Hitler se recusava a aceitar a derrota e emitia ordens impossíveis. Cada vez mais isolado e paranoico, casou-se com Eva Braun em 29 de abril de 1945. No dia seguinte, ambos cometeram suicídio, e seus corpos foram queimados pelos fiéis mais próximos. Em 8 de maio de 1945, a Alemanha assinou a rendição incondicional. O Terceiro Reich, que prometia durar 1000 anos, durou apenas 12. O nazismo foi fruto de uma combinação letal de crises econômicas e manipulação política. O horror da guerra e do Holocausto tornou-se uma advertência para o mundo. Quando o medo e o ódio são explorados por líderes sem escrúpulos, a humanidade se aproxima dos seus abismos mais profundos. A memória desse período não deve ser apenas preservada, mas constantemente revisitada, para que as gerações futuras reconheçam os sinais e impeçam que a história se repita.